Vamos logo para a palavra. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Quem ouve estes meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. 26. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve estes meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Irmãos, há mais ou menos um ano atrás, quando eu estava no meu último devocional da dança, junto com o Ministério de Louvor, os pastores trouxeram uma reflexão. E nessa reflexão eles ministraram sobre o filho pródigo. Só que eles nos levaram a olhar o irmão do filho pródigo. Que quando o irmão dele voltou, quando ele retornou à casa, o irmão não se alegrou. Pelo contrário, o irmão se entristeceu, a ponto dele não participar da festa. E quando eu ouvi essa ministração, irmãos, ela veio como rema para mim. Ela veio totalmente revelada, a ponto de eu falar: como eu nunca olhei esta história desta maneira. Como eu nunca vi. A gente só olha o filho pródigo, a gente só olha porque ele saiu, porque é um desnaturado, ou porque retornou, porque o pai faz festas. Mas e a parte do irmão? E aí, irmãos, de um ano para cá, eu tenho tentado praticar esta palavra na minha vida, de guardar o meu coração. Que o Christopher leu aqui, a gente precisa guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando eu digo que esta palavra veio para mim há um ano atrás como rema, e rema quer dizer uma comunicação direta de Deus com você, direta de Deus com você e direta de Deus comigo. O que a palavra rema precisa fazer? Nós precisamos ouvir, receber ou guardar, mas precisamos também obedecer, precisamos também praticar, porque do que adianta trazerem uma palavra rema para nós, uma palavra direta da boca do Senhor, e nós não fazermos nada? Que serventia ela tem? Que valor ela tem? E ao preparar esse esboço aqui para nós nesta noite, o Senhor falou muito forte comigo sobre o tema, e esse é o tema da ministração. E o Senhor falou comigo sobre obediência, e às vezes eu me acho muito repetitiva, sabe? E eu fui para o YouTube procurar as minhas ministrações, e todas eram focadas nessa linha. Quando eu fui orar, eu questionei Deus, falei: de novo, Senhor, esta palavra? E aí eu compartilhei. Ele me perguntou sobre o que eu ia ministrar, e eu falei: obediência, tema obedecer. E ele falou para mim: de novo? Aí eu falei: de novo? O que eu posso fazer se o Senhor quer que eu ministre nessa linha de obediência? Né? E aí o Senhor me conectou a uma pessoa, a uma amiga. E aí eu conversando com ela, eu falei que eu estava vendo algumas anotações que eu tinha feito de um culto de 2019, em que o pastor Gabriel havia pregado. E eu falei para ela, falei: irmã, como o Senhor falou comigo. Ele falou comigo em 2019, eu peguei a minha anotação, li novamente, e o Senhor falou novamente comigo. E ali a gente conversando e falando sobre amar a palavra e amar ao Senhor e obedecer às leis dele, a gente acabou trazendo para a roda um assunto sobre a alimentação da vaca.
A vaca, o animal, a vaca, Carol deu risada. Ela se alimenta da seguinte maneira: ela come o capim, ela coloca uma porção necessária de na boca, e aí ela mastiga e engole aquele capim. Só que depois de um tempo ela regurgita aquele mesmo alimento, aquele mesmo capim, e aí ela mastiga e depois ela engole novamente. Isso algumas vezes. Por isso o tempo todo aquele animal está mastigando. Se você parar para avaliar uma vaca, ela está o tempo todo. Assim devemos ser nós. O tempo todo a palavra precisa estar na nossa boca. A Bíblia diz: estejam preparados dentro e fora de tempo. A palavra do Senhor precisa ser como um alimento doce, amável nos nossos lábios. Assim como Jeremias declara: a tua palavra é mais doce do que o mel. Então não é repetição, é porque a gente está digerindo aquela palavra. E se for necessário, vamos digerir novamente. E se for necessário, nós vamos trazer ela à memória novamente. E vamos digerir novamente. Jeremias declara: eu trago à memória o que me traz. Se for necessário, para que você tenha esperança, traga à sua memória a palavra do Senhor. Traga à sua memória momentos em que o Senhor falou com você. 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, até que aquilo se torne uma verdade na sua vida. Nós lemos Jesus falando, volta lá para Mateus, por favor, 5. Quem ouve estes meus ensinamentos, aqui era o sermão da montanha. Mateus no capítulo 5, Jesus olha aquela multidão, Jesus sobe o monte, Jesus se assenta, os discípulos vêm, a multidão se achega e Jesus começa a disparar uma série de ensinamentos. Jesus ensinou que o cristão deve ser como o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, ele não tem serventia, a não ser pisado. Jesus ensinou, tanto para a multidão quanto para os discípulos, que eles são como a luz do mundo, que é colocada no lugar certo, mas com a intenção de iluminar todo aquele ambiente. E esta luz é para que as pessoas vejam as coisas boas que nós fazemos e glorifiquem ao Pai. Este é o propósito de ser luz. Não é pegar o mérito para nós, é as pessoas olharem o que nós fazemos e glorificarem ao Pai. Amém? A pergunta é: quem eu sou? Porque quando eu ouvi a ministração do filho pródigo lá atrás, eu perguntei para Deus: quem eu sou? Eu sou o pai? Eu estou agindo como pai? Eu estou agindo como filho pródigo? Ou eu estou agindo como irmão? Quem eu sou nesse contexto? Eu sou aquela pessoa que chega e faz a diferença? Eu sou aquela pessoa que chega e traz paz e traz luz? Ou eu sou aquela pessoa que quando chega no meio de um grupo, eu fico parecida com elas? Quem eu sou? Jesus também ensinou para nós, irmãos, que a gente não deve se vingar. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Aqui não tem ninguém que se vinga, amém? Que assim seja. Ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Quem aqui aprendeu: eu não levo desaforo para casa? Muitos de nós, eu não levo desaforo para casa. A gente foi ensinado assim. Mas o Senhor está falando: não é isso que eu digo para vocês. Isso foi o que vocês aprenderam na lei. O que eu digo para vocês: não resistam ao perverso. Não resistam. Não discutam. Se alguém te ofender
com um tapa de um lado, deu o outro. Mas, irmãos, a questão é o seguinte, sabe? Não sei se vocês já ouviram alguém falar assim: eu vou orar e vou te colocar nas mãos de Deus. Eu vou orar para que a mão de Deus pese sobre você. Eu vou orar para que isso, para que aquilo. Neste tom. Irmãos, sabe o que é isso? Quando a gente escuta alguém falar desta maneira, ou quando nós falamos isso, na verdade, é um sentimento de vingança, disfarçado de falsa justiça. Sentimento de vingança disfarçado de falsa justiça. Nós não somos justos. Nós não sabemos fazer justiça, mas o Senhor sabe. Mateus, o texto que nós lemos. E aí fica a pergunta para nós: quem nós somos? Quando eu sei, irmãos, que alguém falou mal de mim, e de fato isso acontece, algumas pessoas estão aí para isso, e chega para nós, tá? Que alguém falou algo de mal para nós, de alguma maneira chega. A princípio, qual é o primeiro sentimento? É raiva. A princípio, o que vem? Tristeza. A princípio, o que vem? Pensamentos ruins. É normal. Agora, sabe como é que passa? Quando eu dobro os meus joelhos, quando eu oro, quando eu abençoo esta pessoa. 44. Eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A minha oração, talvez ela não muda um comportamento do outro. Talvez o outro, ele vai continuar falando mal de você, mesmo você orando. Isso não é garantia de que ele vá mudar, de que ele vá parar. Mas uma coisa é fato, aqui dentro, põe a mão no seu coração como ato profético. Aqui dentro, declara comigo, aqui dentro, não vai haver raiva. Aqui dentro, não vai haver amargura. Aqui dentro, não vai haver mágoa. Aqui dentro, vai haver paz. Vai haver shalom de Deus. Amém. É para isso que nós oramos. Não oramos abençoando porque somos bonzinhos. Não oramos abençoando porque queremos alguma coisa. Oramos porque é uma direção do Senhor. Obedecemos a palavra e porque queremos paz. Esta pessoa que ora pelos seus inimigos, esta pessoa que ora por alguém que falou mal dela, que persegue ela sim pode declarar como salmista: eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu durmo tranquilamente, enquanto a outra pessoa que te fez o mal e vê que você deu a outra face, a palavra também se cumpre. Vai ser como se estivessem brasas sobre a cabeça dela. E não é que nós estamos fazendo a oração de que a mão de Deus pese sobre a outra pessoa. Não, não é isso. Aqui dentro tem paz, mas eu não consigo controlar o comportamento da outra pessoa. Amém? A gente não deve se desgastar com quem tenta nos prejudicar. A nossa preocupação, ela tem que estar em obedecer e andar na vontade do Senhor. Provérbios capítulo 26, versículo 2. A maldição não cai sobre quem não... A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O que isso quer dizer? Toda praga, toda maldição, toda sentença, toda palavra ruim que foi lançada sobre um filho de Deus, ela não se concretiza. Ela não encontra lugar para ganhar forma. Davi, um exemplo para nós. Davi foi amaldiçoado por Simei. Vocês se lembram? Mas o que aconteceu com Davi? Nada. Assim como Davi, existem perseguições na nossa vida, que é permissão do Senhor. Às vezes você fala: por que tal pessoa está me perseguindo tanto, está falando mal de mim, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro? A Bíblia se cumprindo.
Assim como o ferro afia o ferro, assim é o homem. Então tem situação de perseguição, permissão do Senhor. 2 Samuel capítulo 16, versículos 7 e 8. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino criminoso. Você tomou o reino de Saul, o Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Aqui qual é o contexto? Davi está caminhando e um homem, parente de Saul, começa a atacar pedras em Davi e começa a amaldiçoar a vida de Davi e começa a gritar: você é um assassino, diante de todas as pessoas, diante de todos que estavam ali. E tem um amigo, tem um homem, tem um soldado de Davi que fala para ele assim: quem é esse cão morto que está falando essas coisas contra você, rei? Me deixa cortar a cabeça dele. E aí, irmãos, por que eu trouxe isso para vocês? Porque existem momentos em que outras pessoas vão querer comprar a nossa briga. Existem situações em que as pessoas vão dizer: deixa que eu resolvo para você, deixa que eu vou lá, deixa que eu conto, deixa que eu faço. Só que aí qual é a resposta de Davi para Abissai? Isso não é assunto que você possa resolver, meu amigo. Eu estou parafraseando, mas ele fala: sabe por que isso está acontecendo comigo? Porque é permissão de Yahvé. Não tem o que você possa fazer. A gente permite que outra pessoa compre a nossa briga. Quando é permissão do Senhor, cai você e cai ela. A gente precisa discernir que é um momento de ensinamento do Senhor. Só que assim, a pergunta que não quer calar, eu não sei se vocês conseguem ver isso, mas eu vejo muita paz na fala de Davi, quando ele diz: não, deixa isso para lá. Sabe, estão falando mal de mim, deixa isso para lá. Não tem problema, eu vou seguir a minha vida. Eu vejo muita tranquilidade na fala de Davi. Só que Davi sempre foi assim, calmo. Davi sempre foi sereno. Davi sempre foi tranquilo, sempre foi moderado. Não, Davi nem sempre agiu desta maneira. Lá em 1 Samuel, quando Nabal não recebeu bem as palavras de Davi, quando ele soube que Davi queria visitar ele, que ia levar os homens, o que ele disse? Eu não vou dar nada meu para Davi, eu não vou dar alimento, eu não vou dar comida, eu não vou dar bebida, eu não vou dar nada. Qual foi a postura de Davi? Ele se enfureceu e ele falou: eu vou matar este Nabal. Pegou a espada, colocou na cintura, e a intenção dele era matar. Só não matou por conta da sabedoria de Abigail, esposa de Nabal. E aí você me pergunta: mas Paula, o homem que ali respondeu: não, deixa para lá, não tem problema tacar pedra, não, deixa para lá, não tem problema me amaldiçoar, não, deixa para lá falar coisas de mim, por causa de um não, botou a espada na cintura, subiu-lhe o sangue, quis acertar as contas. Sim, o mesmo homem. O mesmo homem. Qual é a diferença de Davi em um contexto e Davi no outro contexto? É que no contexto das pedradas, no contexto de que ele estava sendo amaldiçoado, Davi era um homem quebrantado. Davi era um homem transformado. Isto para mim e para você. Talvez nós estamos nesse tempo de que colocar a faca na cintura, a espada na cintura. Mas se a gente for à presença do Senhor, obedecer a palavra dEle, a gente vai agir como Davi, com esta tranquilidade. Não importa o que estão fazendo, eu sei para o que eu fui chamada, e eu sei que eu estou fazendo o que agrada o coração de Deus. O que as pessoas fazem eu não controlo, mas aqui dentro, isso sim, eu consigo controlar. Amém?
Davi se rendeu à plena vontade de Deus. E se nós fizermos o mesmo, a gente vai ter essa paz para responder àqueles que nos perseguem. Quando a gente olha o texto de que dá outra face, você fala, mas eu não sou Jesus. Mas quem tem de fato uma vida rendida ao Senhor, quem tem as suas vontades rendida ao Senhor, não tem espaço para orgulho, porque muitas vezes o que nos impede de dar a outra face é o orgulho. O que nos impede de dar a outra face é porque nós aprendemos que é olho por olho e dente por dente. O que nos impede de dar a outra face é pensar o que as pessoas irão dizer de nós. Mas vontades, coração, vida rendida ao Senhor me faz dar a outra face. Nós falamos, irmãos, sobre alguns ensinamentos de Jesus. Volta lá, Mateus capítulo 7, 24, por favor. E se eu ouço esses ensinamentos, irmãos, e não faço deles uma verdade na minha vida, e não deixo eles penetrarem aqui dentro, a minha vida espiritual, ela não tem alicerce. Como nós lemos, a vida espiritual, se eu não faço com que esses ensinamentos se tornem uma verdade, eu estou construindo a minha vida em cima da areia. Só ouvir não nos transforma. Espiritualidade de domingo não edifica uma casa. Não basta ouvir, é preciso guardar. Davi declara, eu guardei a tua lei, a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra não estiver aqui guardada, se ela não for uma verdade para mim e para você, a gente peca. É preciso ouvir, mas é preciso também obedecer. Ou seja, é preciso corresponder com aquilo que você está ouvindo. Não é só sobre ouvir. Sobre ouvir é um conhecimento teológico. Sobre ouvir é um conhecimento racional. Mas quando você pratica, isso produz efeito, isso produz colheita, isto agrada o coração do Senhor. É melhor que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Tiago declara isso. Jesus ensinou da mesma maneira para todo mundo. Ele não chamou só os 12. Ele ensinou para todo mundo que tinha ouvidos. Multidão, fariseu, discípulo, quem tivesse. Aqui nós temos um auditório com diversas pessoas. Todos estão ouvindo, mas não quer dizer que todos vão obedecer, que todos vão aplicar. O Sermão da Montanha, ele nos apresenta uma aplicação prática do Evangelho. É como se Jesus tivesse desenhado. Quando Jesus dá aqueles ensinamentos, ele mostra 2 portas, ele mostra 2 caminhos, ele mostra 2 destinos e 2 grupos de pessoas, ele mostra 2 tipos de árvores e 2 tipos de frutos, ele mostra 2 grupos de pessoas no dia do julgamento e mostra 2 tipos de construtores edificando sobre 2 tipos de solo. Ou seja, Jesus desenhou claramente para mim, para você e para todos que têm ouvido, o caminho que leva à perdição e o caminho que leva à vida. Todos, absolutamente todos, vão ouvir sobre a mensagem do reino. Mateus capítulo 24, versículo 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá. Só depois que todo mundo ouvir sobre Jesus, só depois que todo mundo ouvir sobre o plano da salvação, só depois que todo mundo ouvir sobre estes ensinamentos, sobre a palavra, aí sim Jesus voltará. Só que, irmãos, o grande dia se aproxima. E naquele grande dia, nós não teremos desculpas para dar ao Senhor do porquê não escolhemos a porta estreita. Nós não teremos desculpa de dar para o Senhor do porquê não escolhemos plantar coisa boa, porquê não escolhemos o caminho da salvação e porquê não edificamos sobre a rocha. Não haverá desculpa, porque todos terão a oportunidade, todos ouvirão. Cabe a mim,
e a você escolhermos qual caminho seguir, se o da obediência ou da meia obediência, que é uma desobediência. E obediência, irmãos, não é só um ato de submissão. O filho, ele não deve obedecer a um pai só porque ele é uma autoridade na vida dele. A obediência é uma atitude de amor. Um filho obedece a um pai, a uma mãe, a uma figura de autoridade. Nós obedecemos ao Senhor por amor. Por amor. João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, é o que me ama. A Bíblia não diz aquele que prega bonito me ama. A Bíblia não diz aquele que canta bonito me ama. Aquele que entrega a cesta básica me ama. Aquele que faz isso ou aquilo me ama. A Bíblia não diz. Ela diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece. Obediência é uma prova de amor. Agora, o que a obediência exige de nós? Eu já estou encerrando. Primeiro, a obediência exige de nós arrependimento. Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Lucas capítulo 5, 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. A que, igreja? A que o Senhor veio chamar os pecadores? Ao arrependimento. Jesus veio nos chamar para que a gente se arrependa. Veja bem, sem arrependimento, sem mudança. Sem mudança, sem obediência. E sem obediência, sem o céu. Eu vou repetir para ficar gravado no meu coração e no seu. Sem arrependimento, não haverá mudança. Se não houver mudança no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, nós não obedeceremos. E se não obedecermos, não teremos o céu. Outra coisa que a obediência exige de nós: coragem. Coragem para vencer os nossos medos. Quarta-feira o pastor Sandro esteve aqui e ele falou sobre a gente exercer o nosso chamado, fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E ele falou assim que todas as vezes que a gente decide fazer algo para o Senhor, todas as vezes que a gente decide obedecer ao Senhor, parece que a vida vira de pernas para o ar. É ou não é uma verdade? Todas as vezes que o Senhor te dá uma direção, você fala: não, agora eu vou fazer. Agora eu vou obedecer. Parece que tudo dá errado para que você não obedeça. Parece que tudo dá errado para que você volte atrás. Irmãos, é nesse momento que o medo tenta fazer com que você não obedeça a Deus. O medo pode sucumbir, abafar a voz de Deus dentro do nosso interior. Foi assim com Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel lá da escravidão, e o medo de Moisés disse para Deus: mas quem sou eu? Quem sou eu para chegar até o faraó e libertar o povo? O medo de Moisés disse para Deus: mas quem sou eu para falar? Eu não tenho facilidade com as palavras. O medo de Moisés disse: mas se as pessoas me perguntarem quem me mandou, o que eu digo para elas? O medo de Moisés falou: mas espera aí, e se elas não me derem credibilidade? E se elas não acreditarem no que eu estou dizendo? O medo de Moisés fez com que ele desse muitas desculpas para Deus. Diversas desculpas. E se? Quantos de nós não estamos obedecendo a voz do Senhor por causa de um simples e se? Quantos de nós
estamos colocando os problemas, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas limitações e abafando a voz do Senhor para nós. Salmos capítulo 34, versículo 4 diz assim: eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Salmo 56, 3. Eu quero que vocês leiam 1, 2, 3. Todos nós sentimos medo. É normal, o medo faz parte. Ele é saudável. O pastor Sandro esteve aqui de manhã falando sobre isso. Todos sentimos medo. Agora, a partir do momento que o medo me paralisa, que o medo me impede de obedecer à voz do Senhor, aí há um problema. Mas como é que esse medo que paralisa, ele é vencido? Através da obediência e da confiança na soberania de Deus. Porque o medo me vence, irmãos, porque eu estou com o si dentro de mim. O medo me vence porque eu estou olhando as circunstâncias e eu não estou olhando para Deus. O medo me vence porque eu estou olhando as minhas limitações quando eu sou chamada para fazer algo e tiro os olhos do Senhor. O medo me vence quando eu estou numa situação difícil dentro de casa e eu coloco a situação ali. Ao invés de declarar, eu elevo os meus olhos para os montes e questiono: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem dos céus e da terra. Do Senhor que criou os céus e a terra. Então o medo, ele paralisa, e a forma de nós vencermos ele é confiando na soberania e vontade do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Irmãos, quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós vamos para a palavra, quando nós estamos com medo e buscamos a palavra do Senhor, nós somos fortalecidos e nós somos encorajados a obedecer a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 3: pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Do versículo 1 ao versículo 5, João, ele enfatiza sobre a importância da fé, do amor e da obediência. Essas três coisas estão interligadas. Quem obedece, mesmo sem entender, mesmo que eu não tenha uma voz audível, mesmo que eu não consiga enxergar o resultado da minha obediência de imediato, ele apenas obedece. Abraão não sabia para onde estava indo, obedeceu. Noé não tinha uma nuvem, construiu a arca, obedeceu. Moisés tinha medo, obedeceu. Jesus pediu ao Pai: se possível for, afasta de mim este cálice, mas obedeceu. Porque nós relutamos. Porque nós relutamos. O meu amor, o nosso amor a Deus, o nosso amor à palavra dEle, nos leva a crer e nos leva a confiar na vontade dEle. Jesus confiou na vontade do Pai. Noé confiou na vontade do Pai. Abraão confiou na vontade do Pai. Por isso, obedeceram. É isso que vai nos fazer obedecer, confiar no Senhor. Como eu confio? Pela fé. Como vem a fé? Pelo ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, é o último texto que eu vou ler. Embora fosse o Filho de Deus,
Ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, não era preciso que Jesus sofresse para corrigir qualquer desobediência, mas ele veio como homem, ele veio como carne, e ele se humilhou para aprender a obediência. A aflição nos leva a obedecer a Deus. Eu estou vivendo isso na minha casa. Existem momentos de aflição, irmãos, que é permissão do Senhor, porque nós desobedecemos a Deus. Mas é uma oportunidade para que a gente corrija os nossos caminhos e que a gente obedeça, para que a gente confie plenamente na vontade do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé e eu quero concluir com uma frase que por acaso eu encontrei nas redes sociais. É uma frase do Tel Hayashi que diz assim: chegou a hora de parar de acumular palavras e começar a viver a transformação que Deus já falou sobre você. Quem aqui tem uma palavra de Deus? Eu também tenho. Está na hora da gente parar de acumular conhecimento. Está na hora da gente parar de acumular palavra. Está na hora da gente parar de acumular profecias. Está na hora da gente começar a praticar, colocar em prática tudo o que o Senhor tem nos falado. E o Tel Hayashi ainda coloca: profecia não é decoração, profecia é convocação. Do que adianta recebermos profecias? Do que adianta recebermos uma palavra rema? Do que adianta orarmos e ouvirmos a voz do Senhor e apenas acumularmos conhecimento? Apenas só para dizer: o Senhor disse comigo, tá legal. Toda profecia, ela vem com direção. Toda profecia, ela vem com direcionamento do Senhor. Profecia todos nós recebemos da boca de um homem, de uma mulher de Deus, da palavra do próprio Deus. A questão é: o que eu faço com ela? Porque vem a profecia, mas vem a direção do que eu tenho que fazer. Receber a profecia, receber a palavra rema, receber a voz do Senhor e não mudar, não adianta. O Senhor nos chama nesta noite para obedecer. Se você obedece, obedeça ainda mais. Para obedecer a tudo aquilo que Ele tem nos falado. E não acumular só conhecimento teórico. Ele quer que a gente pratique. Eu vou falar de novo sobre Tiago. Eu não quero ser apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra. Existem pessoas, irmãos, que conhecem muito a palavra. Talvez você conheça muito mais do que eu não duvido disso. Existem pessoas que conhecem toda a Bíblia. E o quanto ela pratica? E o quanto ela obedece? E o quanto ela é transformada? A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é cortante, a palavra entra e tem o poder de separar ossos de medula. A palavra entra e discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra entra e transforma. Não é sobre quem está pregando, não é sobre a palavra, porque a palavra é instruída por Deus. É sobre como nós recebemos. É sobre o que eu vou fazer com o que eu recebi. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, Pai, por esta palavra, Jesus. E nós queremos te dizer, Senhor,
que nós somos teus filhos, e não apenas filhos, mas somos filhos obedientes, Pai. Eu oro juntamente com a tua igreja, Pai amado, e eu clamo a ti por um coração obediente, Senhor. Eu quero, Senhor, juntamente com os meus irmãos, Pai amado, obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para eles, Pai. Espírito Santo de Deus, muda o nosso coração. Nós não queremos ser crentes rasos, nós não queremos ser cristãos, Jesus, que não te conhecem de se relacionar. Nós não queremos apenas conhecer a tua palavra, nós queremos praticá-la. Que a tua palavra se torne uma verdade na nossa vida, que a tua palavra esteja dos nossos lábios em todo o tempo. A tua palavra diz que quando nós estivermos assentados à mesa com os nossos filhos, devemos falar da tua palavra. A palavra diz que onde nós formos, nós deveríamos falar do Senhor. Pai, que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, Jesus. Que obedecer ao Senhor não seja pesado, que obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem para nós seja prazeroso, porque nós te amamos, Jesus. Que obedecer a tua voz traga para nós alegria, que obedecer ao Senhor, Jesus, nem que custe, que a gente obedeça a tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Este é o desejo do meu coração, e eu clamo a ti, Espírito Santo de Deus, por uma igreja obediente, uma igreja temente a ti, e uma igreja, Jesus, que obedece a tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Que a tua palavra, Jesus, seja para nós, assim como Jeremias declara, mais doce do que o mel. Que a tua palavra, Senhor, se torne uma verdade, um estilo de vida, aonde quer que nós formos. Nos transforma um pouco mais, nos muda, Senhor, um pouco mais. Nós queremos ser transformados, Pai. Nós queremos ser obedientes, Jesus. Muda o nosso coração rebelde, muda o nosso coração que muitas vezes questiona a tua vontade, que muitas vezes reluta em te obedecer, que muitas vezes quer fazer o que ele acha melhor. Jesus, nós declaramos quebrado toda mentira do diabo, nós declaramos quebrado todo espírito, Senhor, que faz com que a gente se ache autossuficiente. Nós declaramos que dependemos de ti, dependemos de ti, nós dependemos de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Continue pedindo um coração obediente. Peça para Ele revelar a você qual é a vontade dEle para você. Peça para Ele revelar ao seu coração no que é que você não está correspondendo. Ore ao Senhor e Ele te responderá nesta noite. Vamos adorar ao Senhor.